E a gratidão, né, que é este reconhecimento, né? Então é muito bela essa passagem final, né? Quando ela nos diz: é somente quando a consciência psíquica se torna mais proeminente no ser que a compaixão por todos os que necessitam de ajuda, não importa em que domínio, seja o domínio material, o domínio emocional, espiritual, não importa. E a gratidão por tudo o que manifesta, em qualquer forma que seja, a presença e a graça divinas, se expressam em sua pureza luminosa, sem misturar a compaixão a menor condescendência e a gratidão o menor sentido de inferioridade. Muitas vezes, num estágio que a gente diria mais humano, por assim dizer, o que se vê é exatamente o oposto disso, né? Quando existe uma postura de subserviência para com aquilo que se reconhece que está acima e uma atitude de menosprezo para com o que está abaixo. É exatamente o contrário disso, né? Aquilo que é capaz de ser compassivo sem condescender, sem diminuir, que a nossa caridade não diminua o objeto da caridade, e a gratidão também que não se rebaixa, né? Que não tem mais a necessidade de algum tipo de retorno, de algum tipo de recompensa, né? Que é apenas aquele abrir-se, o oferecer-se em gratidão da flor ao doador da sua vida, que é o sol. Então, eu não sei se consegui isso, mas eu achei importante chamar atenção para esse aspecto, né? Que o psíquico é o nosso fator de humanização por excelência. Sempre que houver o reconhecimento de algum desenvolvimento mais refinado da consciência humana, podemos ter certeza que por detrás disso, de forma direta ou menos direta, mas como influência ou como presença, o psíquico vai estar. É minha intenção, ou era, pelo menos, ainda abordar ainda que bem superficialmente, a questão do onde e como podemos procurar um contato consciente com essa dimensão, essa porção psíquica em nós. Então, eu vou prosseguir mais um pouco. Alguém perguntou à mãe: o ser psíquico está no coração? Ela respondeu: não no coração físico, não no órgão. Ele está numa dimensão interior. Mas é nesta dimensão, a região algo atrás do plexo solar, que se pode encontrá-lo mais facilmente. Nós já havíamos ouvido, né, de Sri Aurobindo dizendo que essa presença psíquica está atrás, embora, de certa forma, nesta região do coração, a mãe aqui fala do plexo solar, mas atrás, fundo. Então é preciso atravessar, ir mais fundo, além do coração, da emoção, do sentimento, para encontrar esta presença. E aí nós vamos ouvir Sri Aurobindo. Aqui ele vai nos dar indicações mais práticas, né? São mesmo indicações para uma disciplina de busca, né, de contato consciente com essa dimensão, que poderia vir a se tornar parte de um processo de yoga mesmo, né, de intensificação do processo de autodesenvolvimento. Essa seleção de textos que eu estou lendo aqui vai ser depois, em algum momento, disponibilizada para vocês. Aqui, por exemplo, onde Sri Aurobindo nos dá uma orientação mais detalhada, isso acho que vai ser útil. Então, ele nos diz:
Desta consciência verdadeira, distinta da superficial, há dois centros principais. Um no coração, não o coração físico, mas o centro cardíaco, no meio do peito. Outro na cabeça. Então ele fala que existem esses dois centros onde é possível realizar essa concentração, mas a passagem aqui vai se concentrar no centro do cardíaco. A concentração no coração abre para dentro e, pelo seguir esta abertura interior e ir fundo, a pessoa se torna cônscia da alma ou psíquico, o elemento divino no indivíduo. Este ser desvelado começa a vir à frente, a governar a natureza, a voltá-la e a todos os seus movimentos em direção à verdade, em direção ao divino, e a chamar para baixo, para dentro dela, tudo o que está acima. Ela traz a consciência da presença, a dedicação do ser ao mais alto e convida à descida para dentro de nossa natureza, de uma força e consciência maiores que esperam acima de nós. Concentrar-se no centro do coração, com a oferenda de si ao divino e a aspiração por esta abertura interior e pela presença no coração, é o primeiro caminho e se pode ser feito o começo natural. Pois seu resultado, uma vez obtido, torna o caminho espiritual muito mais fácil e seguro do que quando se começa de outra forma. Então ele nos fala de... Primeiro, aqui, mais uma vez, reaparece toda essa dinâmica, né, de diálogo, de abertura em direção a esta consciência mais alta. E ele nos fala em reunir-se neste centro, nessa estação de consciência, não no processo de autocentramento, mas reunir-se lá para lá realizar esta aspiração. De novo a imagem da flor, né? A natureza da flor, ela se cumpre na sua abertura, no seu florescer, na sua oferenda à luz. Então, da mesma forma, em nós. Quer dizer, não é um autocentramento egoístico, mas um reunir-se para, a partir daí, vivenciar este voltar-se e abrir-se para o alto. E ele nos diz que este é o caminho mais fácil e seguro. Se nós relembrarmos, né, o que nos foi dito sobre a natureza do psíquico, como ele traz em si latentes as potencialidades da consciência que o manifestou, nós vamos relembrar que ele traz em si latente a verdade desta consciência. Então, ele é como que ele tem em si um instinto, por assim dizer, uma ligação natural à verdade. Então, ele é capaz de nos indicar de forma instintiva, infalível, o que vem da verdade, o que dirige para a verdade e o que é desvio ou distorção da verdade. Então, talvez por isso nos é dito que é o caminho mais fácil e mais seguro. Naquela primeira
naquela passagem que ouvimos de Shri Aurobindo, né, em que ele nos fala que o ser humano pode ser o coadjuvante, também o artesão do seu próprio processo de amadurecimento, de desenvolvimento, ele nos diz, ao ser humano é permitido ser, em parte, o artesão consciente de sua divina mudança. Ou seja, no yoga de Shri Aurobindo, uma parte central, talvez a parte principal do processo, está numa concepção que ele, em inglês, utiliza um termo que é surrender, que tem uma tradução aproximada por rendição, por entrega. Então, é um processo no qual, tão importante quanto o empenho na escolha voluntária de realizar esse processo, existe sempre este abrir-se, este voltar-se, este aceitar que a condução, que o realizador, o artesão, de fato, do nosso processo, não somos nós próprios. Não temos a percepção, a consciência, o conhecimento, o poder para isso. Então, não vai ser de uma confecção, de uma automanipulação, mas é um processo no qual precisamos ter sempre a referência de uma consciência mais alta a qual nos abrimos, a qual nos entregamos. Então, esse termo de entrega, de oferenda, de rendição, é central, é fundamental na visão de Shri Aurobindo. Nesse sentido é que acho que é oportuno ouvirmos aqui a mãe, ela nos fala, há duas maneiras de unir-se ao divino. Uma delas é concentrar-se no coração e ir fundo o suficiente para lá encontrar sua presença. A outra é mergulhar em seus braços, aninhar-se neles, como a criança se aninha nos braços de sua mãe, com um completo abandono. E das duas, esta última me parece a mais fácil. Acho que todos conhecemos aquela metáfora de Sri Ramakrishna, né? Uma outra metáfora dele que nos fala de dois caminhos de realização do processo de desenvolvimento humano e espiritual. Um deles ele associa ao caminho, né, ao modo de relacionamento com a mãe do filhotinho da macaca e a outra do gatinho, do filhote da gata. Então acho que todo mundo já ouviu isso, né? Ele nos diz que o filhote do macaco ele tem que se agarrar ao corpo da mãe. Então a mãe vai saltar de galho em galho e cabe ao filhote agarrar-se ao corpo dela. Já o filhote da gata, acho que todo mundo já viu isso, né, em algum momento, a gata, se precisa transportá-lo, ela vai pegá-lo pela nuca, pelo cangote, né, e vai levá-lo. E ele se entrega. É muito lindo perceber o movimento, né, em que ele fica inteiramente relaxado, inteiramente entregue, né, em total confiança à condução da mãe. Então, ela nos diz, é o caminho mais fácil. Embora para o ego, isso é absolutamente desafiador, né, porque ele quer ter a consciência, ele quer ter o sentido de que ele é o protagonista, de que ele faz, de que ele realiza. Então, para o ego, é tremendamente desafiador. Mas ela nos fala de dois caminhos que, na verdade, não se excluem, né? Um deles é buscar fundo no coração, né, a presença desta luz, dessa centelha funda em nós.
e a outra é mergulhar nos braços. Então é um ir para dentro e um abrir-se para o alto. Os dois movimentos podem perfeitamente se integrar, se alternar, na consciência, né, de que pouco ou nada por nós mesmos nós podemos, mas que existe é só a imagem da mãe, né, da mãe divina que pode realmente abarcar, né, a grandeza desse suporte, desta condução. Talvez a gente pudesse abrir um tempo, caso alguém tenha alguma pergunta, algum comentário a fazer, pudéssemos dedicar a isto 10 minutos, e depois, então, eu gostaria de propor uma pequena vivência de audição, de música, de concentração, a partir de um exercício formulado pelo Rolf. Então, eu peço ao Henrique que disponibilize aí o acesso do microfone a todos.